nós fizemos uma leitura aqui no livro de Êxodo e uma vez mais eu quero ler agora, só que a partir do verso de número 8 para a nossa meditação. Verso de número 8. Vamos ler a partir do 5, tá bom? Até o de número 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e clamou e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo de número 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Aí os irmãos podem já sentar, fiquem orando, para que o Senhor nos dê a compreensão do texto. Amados, esse texto, qual nós fizemos menção aqui, ele é muito aparente com a situação que nós vivenciamos no dia de hoje. Quando nós fomos ali, aquele monte, e o Senhor, Ele falou realmente poderosamente conosco. Irmão, ele já contou aqui algumas coisas que o Senhor ele realizou e que também ali nós fizemos para o Senhor, porque nós fomos com um propósito ali. Eu creio que através do propósito que nós fomos ali, Deus ele vai fazer grandes coisas. Você crê nisso? Então o que nos chamou a atenção foi a forma que Deus se revelou ali através do seu Espírito nosso meio. Como o Senhor Ele nos restaurou, como o Senhor revivificou ali a nossa fé, a nossa força, e nós saímos dali mais dispostos a dar ouvido à voz de Deus e a obedecer, que é o mais importante. E isso nós trazemos aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ele nos mostrou, porque o intuito de Deus naquele momento, nós podemos perceber que foi se revelar para nossas vidas. Quando nós saímos daqui com o propósito de buscar a sua presença no monte, o Senhor ele também quis se revelar. E por que eu digo que essa palavra ela é tão aparente com esse momento que nós vivenciamos no dia de hoje? Porque nós estamos falando de um período em que o povo estava precisando ouvir a voz de Deus. E Deus ele só vai se revelar ao povo quando o povo entende que precisa ouvir a voz de Deus. Deus nunca vai se revelar, se apresentar, se mostrar a alguém se alguém não quiser ter esse contato com Ele. A vontade de Deus sempre vai ser de aparecer, de se apresentar e se manifestar, com certeza. Nós sabemos disso, consequente o texto que nós lemos aqui nessa noite. E a epígrafe do texto, ela diz que Deus fala com Moisés no monte. Mas Deus podia falar com Moisés em qualquer lugar, sim ou não? Hoje Deus pode falar conosco em qualquer lugar. Mas entenda que Deus queria falar com Moisés no monte.
Era lá onde Deus queria se revelar para Moisés. Foi lá que pela primeira vez Moisés ouviu ele se transfigurar em um fogo, em uma sarça ardendo que não queimava. E naquele momento ele ouvia a voz de Deus sair de dentro daquela sarça ardente e falava profundamente no seu coração. E não diferente disso, irmão, agora uma vez que Deus usa Moisés, que Moisés dá ouvido à voz de Deus para tirar o povo das garras de Faraó, tirar o povo do Egito e trazer o povo à presença de Deus. Agora Deus deseja se revelar para Moisés. A Bíblia diz que ao terceiro mês, já na saída do povo de Israel do Egito, no mesmo dia, naquele dia que eles saíram, eles foram para um lugar. Eles podiam ter ido para qualquer lugar, mas eles foram para um lugar, para o deserto. Eles poderiam, irmão, ter ido para as suas casas, eles poderiam ter desistido da caminhada e ter voltado naquele momento. Eles poderiam ir para o seio da sua família, eles poderiam ir para outros lugares, procurar outras vidas, mas Deus queria que eles fossem para o deserto. Porque muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo na nossa vida naquele momento ou naquela circunstância. É nesses momentos, é nesses lugares que Deus ele quer se revelar para nós. No deserto. No deserto não se tem provisão alguma. O que é que se vê no deserto? O que é que tem de bom no deserto para alguém? Mas é no deserto que muitas vezes o Senhor ele quer se revelar para as nossas vidas. No verso 2, eles partiram para esse lugar chamado Refidim, e era um lugar na entrada do deserto chamado Sinai. E ali eles se acamparam, diz a palavra de Deus, e Moisés quis ouvir a voz do Senhor, e a atitude de Moisés foi então subir ao monte. A Bíblia diz que quando Moisés sobe ao monte, Deus chamou Moisés. Moisés sobe ao monte, vai em direção à presença de Deus e Deus o chama. E sabe o que é que Deus diz para ele? Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tem visto o que fiz aos egípcios? Como se ele fizesse uma pergunta. Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe até a mim? E isso agora, irmão, gera um questionamento na nossa vida e também uma compreensão de que a forma que nós nos encontrávamos há alguns dias atrás, vamos dizer assim, alguns meses atrás, alguns anos atrás, e olha como nós nos encontramos hoje, debaixo da mão poderosa do Senhor, resguardados, livres de toda a afronta, de tudo aquilo que o inimigo possa fazer para querer nos atingir. Nós estamos aqui no esconderijo do Altíssimo, estamos à sombra do Onipotente e nós podemos descansar. E se nós formos ver esse tempo atrás, quando o Senhor diz para eles naquele momento: vocês viram, vocês perceberam o que eu fiz com os egípcios lá dentro do mar, na baixa das águas? Vocês olharam para trás e perceberam o que eu fiz com eles só para trazer vocês aqui? E aí eu me pego nessa indagação e eu digo: você se lembra, irmão, a vida que você tinha há anos atrás?
e o Senhor te trouxe com mão forte, e você agora colocado neste lugar só para Deus falar contigo. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Porque eu vejo isso, irmão, como um favor que eu não merecia. Eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aqui. Foi um favor imerecido do Senhor. E Ele só requer uma coisa de nossas vidas. Versículo de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Você entende isso? Se você me der ouvido, e se você ouvir a minha voz, o direcionamento que eu lhe dou, a palavra que eu falo contigo, aquilo que eu quero que você faça, se você fizer isso, se você permanecer, e se você estiver firme, então eu farei de você a minha propriedade particular, peculiar, coisa que eu irei guardar, coisa que eu irei cuidar, coisa que eu irei dar condição de vida, tanto espiritual como fisicamente falando. A condição de sobrevivência o Senhor nos dá. No verso 6, ele continua com essa promessa, ele diz: e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está falando de promessas. O que Deus está tratando aqui é de promessas. E todos nós, irmãos, temos promessa de Deus. Nós vivemos debaixo, cobertos das promessas de Deus, em que em qualquer momento que a gente formos diligente, em qualquer momento que nós começarmos a dar ouvido à voz e obedecer à voz do Senhor, a palavra de Deus, a qualquer momento o Senhor ele vem nos abençoar, ordenar a bênção sobre nossas vidas. E no versículo de número 8 o povo começa a entender. E isso é o mais importante para a igreja do Senhor. Quando o povo começa a entender aquilo que Deus está requerendo da sua vida. A Bíblia diz no versículo de número 8 que quando o povo ouviu aquelas promessas que Moisés trazia da parte de Deus, então todo o povo respondeu numa só voz. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés foi adiante do Senhor Deus e falou todas as palavras que o Senhor tinha falado. No versículo 9, Deus ele surpreende o seu povo. Ele diz que: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Essa palavra espessa, em algumas versões, quer dizer escura, grande. E para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também acredite ou creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo para Deus. E disse também o Senhor Deus a Moisés: olha, Moisés, vai ao povo e santifica. Moisés vai ao povo e santifica. A promessa de Deus de abençoar ou responder o povo era de 3 dias. Como falou nessa noite que nosso Deus é o Deus de já. Verdade. Mas tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que é necessário a gente passar por um processo.
é necessário um tempo. E uma das coisas que o povo de Deus nunca entendeu é o tempo de Deus, porque o povo só quer as coisas no seu tempo. Esse Deus disse para aquele povo que eles iriam ficar naquele lugar 40 dias, e esse povo passou 40 anos por desobediência àquilo que Deus pediu. Deus só pediu uma coisa no versículo 5, que diligentemente eles dessem ouvido à sua voz e correspondessem àquilo que eles estavam pedindo, que eles fossem obedientes à sua palavra. E no versículo de número 9, ele surpreende o povo: eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, e falando eu contigo, para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo, do seu povo, ao Senhor. E disse também Moisés: vai, o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica. Aí ele colocou um tempo determinado. Esse tempo foi hoje e amanhã. E lavem eles as suas roupas, e algumas versões das suas vestes. Agora vamos espiritualizar as coisas. Vamos entender qual é o tempo de Deus para nossas vidas, já que nós só pensamos em pedir a Deus e nunca pensamos em sacrificar, já que nós muitas vezes só entramos por essas portas com o intuito de receber algo de Deus. Há muitos que saem da sua casa e não sabem o sentido de adorar, o porquê de Deus tirar o povo da mão do inimigo e trazer para perto de si. Muita gente não sabe qual é o sentido disso. Porque o que Deus quer levantar, igreja, o que Deus quer fazer na vida das pessoas, formar, transformar, essas em verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus espera que sejamos gratos o favor que Ele faz por nós, irmão. Deus espera que nós venhamos corresponder aquilo que Ele faz de bom por nós todos os dias. Pois é todos os dias que nós nos levantamos, temos vigor e vamos para o nosso trabalho e trazemos o pão de lá para dentro de nossas casas. Ele acrescenta no vestir, no calçar, na saúde, na paz, na alegria. E às vezes nós não entendemos isso. Nós só adentramos a presença de Deus para pedir. Diga glória a Deus. Ele diz: Moisés, vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Quem quer receber algo de Deus nessa noite, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Pronto, pois Deus tem uma palavra para você. Repita para esse irmão que está do seu lado, diga: espere o tempo de Deus. O tempo de Deus já é o terceiro dia. Eu creio, irmão, nessa promessa. O tempo de Deus já é o terceiro dia. O Senhor disse para Moisés: Moisés disse que o povo se santifique hoje e amanhã. Quando eles retornar à minha presença, eles venham de vestes limpas. Eita glória. Porque no terceiro dia eu tenho resposta para o povo. Verso 11: estejam prontos para o terceiro dia. É assim que está escrito. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai.
E quem estava fazendo essa promessa, irmão, não era um homem, não. Quem estava fazendo essa promessa era Deus. No versículo de número 14, diz que então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. Era a única coisa que Deus estava pedindo. Moisés desceu do monte e foi ao povo e santificou, e lavaram que? As suas vestes. Eita, Jesus tá bom. Então, irmão Valdeci, quando é que Deus vai responder o povo? Quando o povo lavar as suas vestes. Quando verdadeiramente nós estivermos com as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, quando as nossas vestiduras estiverem brancas como a neve, então nós veremos resposta de Deus naquilo que nós esperamos, e até mesmo naquilo que nós não esperamos, porque diz que Deus é tão justo, que Ele opera de forma tão poderosa, que Ele muitas vezes nos dá além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Enquanto você está aqui, essa palavra é profética. Enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo, Deus está trabalhando em meio à nossa família, Deus está agindo no meio da nossa parentela, e é coisas que você pode não estar pedindo, mas Deus está fazendo lá. Deus está agindo lá. E percebe-se através dessa palavra que Deus, Ele estava querendo um contato com o povo. Só que o povo não podia se aproximar de Deus de qualquer forma. Não tem como se aproximar de Deus de qualquer forma. A Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenham fé, que acredite, para que Ele possa realizar os intuitos, os intentos do nosso coração, aquilo que almeja o nosso coração, aquilo que a nossa alma está solícita. Você precisa ter fé, porque senão você vai continuar na mesma condição, irmão. E naquele momento que Deus estava requerendo que o povo se aproximasse, o povo também, Deus estava tendo um cuidado com o povo. A Bíblia diz que Deus chama Moisés, versículo de número 12, e Deus coloca limites ali, que o povo não podia subir, apenas Moisés. Ou quando o Senhor permitisse, através da buzina, da trombeta, que iria ser soada. Veja no versículo 12: e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, e nem toquei o seu ermo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado ou setado. Que seja animal, que seja homem, não virá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Ele disse: estai prontos para ter resposta de Deus. Estai prontos para ter resolução de problemas. Estai prontos para serem curados. Estai prontos para receber a libertação. Estai prontos para ser santificado. Lavaram as suas roupas. E uma das coisas que me chama a atenção
que aconteceu no versículo 16, que ao terceiro dia, ao amanhecer, depois que o povo tinha feito tudo que o Senhor quis, que o povo estava como o Senhor queria, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa ou uma grande nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava ali no arraial. Diga glória a Deus. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ali ao pé do monte. E disse que todo aquele monte estava fumegando, ou seja, pegando fogo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. No verso 19 diz que o sonido da trombeta ia crescendo, e de uma forma crescente, perceptiva. Quando a trombeta crescia, cantava mais alto, Moisés falava e Deus lhe respondia com voz alta. Deus respondia com voz alta. No verso 20 diz que quando desce o monte, o Senhor desce o monte ao cume, ou seja, no alto, no pico do monte. Chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Se você atentar para a passagem bíblica, você vai ver que lá para o capítulo 20, Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, para direcionar a vida do povo. Então, eu entendo, igreja amada, que há um interesse de Deus, que nós como servos seus, que nós agora como propriedade peculiar, exclusiva de Deus, se acheguemos a Ele. Que todos aqueles que têm realmente a necessidade de ouvir a sua voz, que buscam uma resposta, que querem um direcionamento para as suas vidas, ou que querem ainda estar firme na sua presença, que querem andar junto com Deus, que querem estar segundo a sua vontade, que ainda pensam em permanecer firme, precisam se achegar a Ele. Precisam dar ouvido à voz dele. Precisam lavar as suas vestes. Precisam se santificar. Precisam se separar. A parte B do versículo de número 15, ele diz que nem contato com as suas esposas eles poderiam ter. Que eles se abdicassem da relação sexual. Que eles dessem um tempo para Deus. Isso aqui é forte. A gente lê e passa desapercebido. Através desse pequeno versículo, a parte B do versículo, Deus está dizendo para nós que nós temos que separar mais tempo para Ele, porque a gente tem dado mais lugar aos nossos desejos, a nossa vontade, e tem esquecido a sua presença. É isso que Deus está dizendo para nós. Deus está dizendo para nós que quer que subamos ao monte. Eu não estou falando de algo literal, eu estou falando de algo metafórico, que de alguma forma a gente tem que subir à presença de Deus o mais rápido possível, porque Deus quer dar um direcionamento para a sua igreja, porque Deus quer levantar este povo, irmão, porque Deus quer derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. A razão de Deus dizer para Moisés que vós me sereis um reino sacerdotal e santo,
É porque o Deus dos céus estava dizendo que aquele povo ia cuidar das suas coisas. O ofício do sacerdote nada mais é do que cuidar das coisas de Deus. No próximo livro, o livro de Levítico, a gente vai ver lá para o capítulo de número 6. E o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade de manter o altar do Senhor aceso. E a Bíblia vai dizer que para que esse altar permanecesse aceso, ele colocava lenha de manhã e à noite. Eita glória! E quando aquela lenha começava a queimar para que fosse oferecido os holocaustos, quando aquela lenha começava a formar a cinza, ele tirava aquela cinza de lado e colocava para fora do tabernáculo. E você sabe o que significa essa cinza? Significa o nosso pecado. Significa tudo aquilo que implica da gente ouvir a voz do Senhor. Significa tudo aquilo que tem sido barreira entre a gente e Deus. Significa aquilo que tem impedido das promessas se cumprir nas nossas vidas. Significa, irmão, aquilo que tem impedido de Deus fazer algo em nós. Porque muitos continuam sendo a mesma pessoa. E Deus está chamando as nossas vidas para sermos sacerdote do seu reino santo. Aqui, essas foram as palavras que falou o Senhor ao povo de Israel. Quem quer ter resposta de Deus nessa noite? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.